para transmitir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. 2 Reis, capítulo 4, 1 a 7. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu quero te agradecer, porque o Senhor me trouxe até aqui para poder falar do teu amor para cada vida que está aqui. Deus, que a tua palavra não volte vazia, que ela alcance corações. Esse é meu pedido. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem de hoje à noite, eu daria o seguinte tema: a providência divina sobre nossas vidas. Naquela época, o profeta, bem como seus discípulos, eles não possuíam trabalho e nem renda fixa. Eles viviam somente, meus irmãos, das doações e da providência divina. E nós podemos perceber aqui no texto que nós acabamos de ler, que um dos discípulos de Eliseu, que era o profeta, ele morre. E nós encontramos nesse texto que ele e sua família não estavam passando um dos momentos mais fáceis de sua vida. Por quê? Porque ao morrer, aquele discípulo deixa somente dívidas. Ele deixa uma herança de dívida, ele deixa uma herança de descaso, ele deixa uma herança de tristeza para aquela mulher e para os seus 2 filhos. E agora, o que está acontecendo é que os credores começaram a bater na porta daquela mulher, querendo cobrar aquela dívida. E interessante notar que esses credores, eles só chegam na casa dessa mulher depois que o marido morre. Por quê? Porque agora aqueles credores estavam percebendo que eles não tinham mais garantia nenhuma de receber aquela dívida, de receber aquele pagamento. E se aquela mulher não pagasse aquela dívida, aquela mulher estava sujeita a perder os seus 2 filhos, e os seus 2 filhos ainda estavam sujeitos a serem levados como escravos.
morresse. E dependendo do lugar que aquelas mulheres conviviam, dependendo do lugar que aquela família convivia, assim era a assistência que aquelas viúvas tinham. Mas essa mulher, que nós acabamos de ver aqui no texto, ela estava situada no reino de Israel, onde ela não tinha providência nenhuma da sociedade, onde ela não tinha amparo nenhum político, onde ela não tinha amparo nenhum ali dos seus vizinhos. Mas ela ainda poderia recorrer às leis religiosas, porque também as leis religiosas, os profetas, as pessoas que faziam caridades religiosas, ainda poderiam o quê? Amparar aquela mulher e aqueles seus 2 filhos. E por saber que ela ainda poderia recorrer a uma lei religiosa, ela recorreu a um homem de Deus. Ela recorreu a Eliseu para obter ainda alguma solução. E a primeira lição que eu quero destacar aqui, meus irmãos, está no versículo 1. Que ao recorrer ao homem de Deus, para dizer para aquele homem de Deus, olha, meu esposo morreu e agora nós temos dívidas, não temos como pagar essa dívida e os credores estão batendo na minha porta e eles querem levar meus 2 filhos para ainda servirem de escravos. Nós podemos aprender aqui que mesmo no momento da dor e no momento do desespero, aquela mulher proferiu ao profeta palavras a respeito do seu marido. Que palavras foram essas? Se você notar bem, ela vai falar assim para o profeta: e tu sabes que ele temia ao Senhor. E tu sabes que ele temia ao Senhor. O fato de seu marido agora estar morto não significaria para aquela mulher que os atos de seu marido como homem de Deus seriam apagados da sua memória. Nem da sua memória e nem da memória do próprio profeta Eliseu. E por ela ter a consciência disso, que seu esposo era temente a Deus, foi que ela resolveu ir à procura de Eliseu, pois ela sabia que algo iria acontecer. Meus irmãos, são os momentos mais críticos e sombrios da nossa vida que muitas vezes nós queremos perder a nossa fé, que nós queremos perder a nossa esperança, achando que a solução não virá mais. Muitas vezes nós nos esquecemos do quanto Deus foi fiel no passado para conosco. E muitas vezes, quando estamos passando pela luta, pela prova, pela dificuldade, nós nos esquecemos dos atos, das providências divinas que o Senhor proveu para com a nossa vida. E nós achamos que somente no passado que Deus agiu. E hoje, no presente, quando está passando por tantas lutas, quando está passando por tantas dificuldades, nós achamos que a ação divina se esgotou. Eu passei por um momento na minha vida, em 2009, quando eu fui pela primeira vez a Campinas. Eu não fui morar em Campinas, eu fui de férias nessa época. E eu ainda trabalhava aqui na escola. E eu cheguei em Campinas e um certo dia eu tinha que viajar de Campinas para uma cidade chamada Botucatu, que eu iria pregar em algumas igrejas. E eu fui pela fé, porque na época eu estava começando meu ministério, eu fiz alguns CDs de pregação, então eu ia mesmo, eu ia pregar a palavra de Deus, não importando-se com o que ia acontecer. E ao chegar em Botucatu, eu fui para uma pousada. Quando eu cheguei na pousada, olha o que acontece. Ele vai lembrar disso, Jair. Ele me mandou uma mensagem dizendo assim: o salário da escola atrasou, está bloqueado. A Compeste não liberou o nosso salário. E eu sentada na cama,
da pousada, eu comecei a dar risada. E eu falei assim, esse Jair faz de brincadeira, ele está brincando comigo, porque ele sabe que eu estou aqui em Campinas, então ele deve, assim, ele mandou essa mensagem simplesmente para poder estar, assim, tá brincando. Meus irmãos, eu peguei o telefone da pousada e liguei para cá para Fortaleza. E eu falei, Jailton, que história é essa que o salário está bloqueado? Eu tenho que pagar aqui a pousada, como é que eu vou ficar aqui? A minha sorte é que o dono da pousada, sem saber de nada, falou assim, moça, só pague quando você for embora, não precisa pagar nada não. Ele não sabia de nada. E o Jair, Patrícia, é verdade. Eu falei, eu vou desligar, porque eu estou ligando aqui o telefone da pousada, eu não vou gastar dinheiro. Meus irmãos, a prova começou a partir daquele dia. E eu falei, Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Liguei para a mãe, conversei com ela, consegui somente uma quantia de dinheiro, só para pagar a pousada. E eu falei, Deus, como é que eu vou me alimentar? Como é que eu vou sair aqui para passear? O que é que eu vou fazer? Mas, meus irmãos, é no momento mais crítico da nossa vida que Deus reserva para nos achegarmos mais a Ele, para termos mais intimidade com Ele. E o meu colega que era pastor também não sabia de nada e eu fiquei com vergonha de falar isso para ele. Eu falei que eu não vou falar. E eu ainda me lembro que numa quarta-feira eu levantei 7 da manhã, fui tomar meu café, voltei e me ajoelhei. Meus irmãos, eu falo isso perante Deus. Eu fiquei das 8 da manhã até umas 11h30 da manhã orando e chorando. Eu falei, Deus, isso é tua providência. Deus, perdoa-me se eu fiz algo que te desagradou. Assim, passava um fio na minha cabeça. Eu falei, Deus, a gente acha que é pecado, a gente acha que já é algo que desagradou a Deus, mas muitas vezes, meus irmãos, não é. Muitas vezes é Deus querendo mostrar para a nossa vida que Ele é fiel e que Ele ainda pode estar com providência, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém. E resultado, o meu colega me chama, liga para mim, Patrícia, estou aqui embaixo, vamos almoçar comigo. Aí quando eu chego dentro do carro, ele olha para mim e fala assim, nossa, tu dormiu até agora? Os teus olhos estão tão inchados. Eu olhei para ele, fiquei calado e pensei, Deus, ele não sabe que eu estava chorando dentro desse quarto. Fomos almoçar. Quando foi uma tarde, eu fui para uma oração na igreja dele. Quando eu cheguei nessa oração, tinha 5 pessoas. Eu ministrei a palavra do Senhor. E ali havia uma mulher. Aquela mulher, ela não me conhecia. E aquela mulher, quando eu terminei de falar, ela foi dar uma palavra ali naquela igreja. E ela mandou todos se ajoelhar. E detalhe, a minha mãe tinha acabado também de se acidentar o joelho. Ela caiu e machucou o joelho. E ela estava em Fortaleza. E aquela mulher, foi usada por Deus, ela chegou até a mim e ela falou assim, eu sou o Senhor e te digo, não te preocupas com passagem de ônibus, nem com passagem de avião. Porque eu sou o Senhor teu Deus que vou prover na tua vida. E quanto à tua família, não te preocupas, porque quem cuida da tua família sou eu. Meus irmãos, ali eu descansei no Senhor. Chorei, me quebrantei diante de Deus. Quando foi a noite, eu fui pregar numa igreja. Detalhe, eu estava com 60 CDs, só vendi 2. E eu falei, Deus, eu preciso de 40 reais para eu pagar a minha passagem. E vou ficar aqui para Campinas. Terminou o culto. Meu irmão comprou um CD, comprou 2, outro comprou 3. Eu falei, glória a Deus, Senhor, falta só mais. As portas da igreja se fecharam. Eu falei, Deus, se for o Senhor realmente que falou comigo essa tarde, o Senhor vai agir com o teu nome. Meus irmãos, o pastor da tinha ido embora. Quando eu estava fechando a minha malinha, sabe o que foi que aconteceu? O pastor saiu correndo da casa dele, gritando, irmã, eu esqueci de
comprar o seu CD, eu quero um CD. Eu falei, amém, pastor, glória a Deus. Ele comprou o CD, R$40, que foram para minha mão. Fui para Campinas. Quando eu cheguei em Campinas, eu tinha que pregar na igreja do Nazareno, que é a igreja que eu faço parte hoje. Só que eu ia pregar para jovens. E nesse auditório tinha mais ou menos 100 jovens. E eu só estava com dinheiro somente na passagem. E eu falei, Deus, por que ele não é a brincadeira do Jair? Por que ele foi sério? E meus irmãos, eu falei para o pastor, providencie alguém para ir me deixar, porque é perigoso eu voltar para casa sozinha. Mas não era perigoso, meus irmãos. Era porque eu só estava com uma passagem. E quando eu cheguei naquela igreja, eles me acolheram. Eu falei para os jovens do amor de Jesus Cristo. Eu só sei, meus irmãos, que quando eu acabei de falar, eu olhei, deu um tumulto em cima de mim. Eu quero ceder, eu quero ceder, eu quero ceder, eu quero ceder. Para quem só estava com R$2,50 no bolso, eu voltei com quase R$200. Glória a Deus. E a partir daquele dia, sabe quando foi que eu fui mexer no meu salário? Quando eu cheguei aqui em Fortaleza. Não precisou mais eu mexer no meu salário. Meus irmãos, a fidelidade do Senhor, ela é grande. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. Muitas vezes, quando nós nos dispomos a buscar a Deus, quando nós acreditamos na providência divina de Deus para as nossas vidas, Deus, Ele entra com providência. Não é necessário você ficar expondo a sua vida, não é necessário você ficar falando muitas vezes das suas dificuldades para A, B, C, D, para o alfabeto todo. Muitas vezes, meus irmãos, o que as pessoas não sabem, Deus sabe quando nós estamos em nosso quarto de escuta. Claro, é necessário termos pessoas a quem nós venhamos contar nossas dificuldades aqui. Mas isso não quer dizer que eu vá sair contando para o mundo inteiro. Porque antes de contarmos para o mundo inteiro, Deus, Ele primeiro já sabia o que nós iríamos falar. Ele já sabia das nossas dificuldades. E a segunda lição que eu quero trazer aqui, versículo 2. Eliseu, ele trouxe à memória aquilo que poderia trazer esperança para aquela mulher. Note bem, o que é que Eliseu faz quando aquela mulher chega até ele, expondo a sua situação, expondo a sua dificuldade? Eliseu pergunta, o que hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ele expôs a ela, ele lembrou a ela o que está escrito lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E ao perguntar para ela, o que hei de fazer? O que você tem em casa? O que é que ela responde? Olha, eu não tenho, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Note bem, a preocupação dela era tão grande, a dificuldade dela era tão grande, que ela não conseguiu enxergar que aquilo que ela tinha em casa era o que Deus iria o quê? Prover um milagre para a sua vida. Ela não conseguiu enxergar que aquela botija de azeite iria ser um escape para a sua vida e para a vida dos seus dois filhos. Foi preciso o quê? Um homem de Deus, um homem de sabedoria, um homem orientado por Deus, chegar até ela e trazer à sua memória aquilo que poderia lhe trazer a esperança de volta. Meus irmãos, muitas vezes pelas situações serem tão adversas, é que nós não conseguimos enxergar aquilo que nós temos em nossas mãos. Nós não conseguimos enxergar que o pouco que temos, Deus pode transformar em muito. Deus pode fazer jorrar. Deus pode fazer um milagre. O nosso erro é porque nós somos muito imediatistas. O nosso erro é que nós queremos tudo da noite para o dia.
O que é que você tem em casa? Você quer desistir do teu ministério? O que é que você tem em casa? Deus essa noite está a perguntar para cada um de nós. O que é que nós temos em casa? O que é que nós temos de precioso em nossa vida que nós muitas vezes queremos desistir? Está pouco, está se acabando, mas ainda tem um azeite. Está pouco, está esvaziando, mas Deus ainda pode fazer um milagre. Aleluia. Deus ainda pode restituir. Deus ainda pode fazer sobressair. Deus ainda pode exaltar. Deus ainda pode restaurar. Deus ainda pode tocar. Romanos fala que para Deus não há acepção de pessoas. Deus ainda pode fazer um milagre. Mas Deus vai fazer um milagre do jeito que Ele quer. Aleluia. Não é do nosso jeito. É do jeito que Deus quer. Deus trabalha da forma que Ele quer, na hora que Ele quer. Deus apenas quer que nós venhamos a nos dispor para Ele, meus irmãos. Não venhamos a olhar as circunstâncias. Está difícil, está. Está passando fome, mas Deus ainda pode prover. Deus ainda pode prover muita coisa nas nossas vidas, porque Deus Ele é fiel. Deus ainda pode exaltar. Aleluia. Não desista do seu sonho. Mas Deus também quer ver a tua disposição. Deus Ele quer ver a tua vontade. Interessante que eu citei aqui que não é da noite para o dia. Eu comecei a fazer inglês e eu queria aprender da noite para o dia o inglês e eu comecei a engolir. Eu ainda não sei nada de inglês não, mas fome eu não passo se eu chegar em um lugar estrangeiro ali. Eu sei pelo menos pedir água, eu sei pedir o que comer, sei ser educada. Mas interessante que quando eu comecei a deixar minha ansiedade de lado e comecei a estudar da maneira como deveria ser estudada, eu comecei a ver que as coisas começaram a se desenvolver. E eu automaticamente, quando alguém chega e fala, eu já entendo um pouco, já falo um pouco, mas por quê? Porque você o quê? Se acalmou, porque eu me acalmei, deixei mais a ansiedade do lado e comecei a trabalhar também mais o meu emocional. O nosso emocional também tem que ser trabalhado para que Deus possa também agir em nosso vida. Versículo 3. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre seus filhos, e desde teu azeite em todas aquelas vasilhas põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe carregavam, chegavam as vasilhas e elas as enchiam. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que a fé e a obediência irão ser fundamentais na nossa vida e na nossa caminhada como cristãos. Essa mulher chegou até o homem de Deus desesperada. O homem de Deus trouxe à memória para aquela mulher o que ela tinha em casa. Mas aquela mulher também escutou a verdade daquele homem de Deus. E o que foi que ela fez? Ela seguiu a orientação do homem de Deus. Ela não abandonou o processo no meio do caminho. Já que eu estou aqui, eu vou continuar. Eu vou ter fé. Eu vou ter obediência. Obedecer e ter fé. Quando tudo está bem, é fácil. Mas obedecer e ter fé, quando tudo está dando errado, é difícil. Mas é necessário. É necessário. Nem que seja do tamanho de um grão
necessário. Nem que seja no momento da fraqueza, porque a palavra do Senhor nos diz que é no momento que eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Por quê? Porque o poder de Deus está sendo aperfeiçoado na minha vida. Mas o poder de Deus, ele só é aperfeiçoado na minha vida e na sua vida, na nossa vida, quando realmente no momento da fraqueza, no momento da dificuldade, nós abrimos o nosso coração para que Deus possa trabalhar. Aí sim, esse poder começa a ser aperfeiçoado na nossa vida. Esse poder começa a ser manifesto na nossa vida. Fé e obediência. Saber dizer sim quando tem que ser dito sim. Saber dizer não quando tem que se dizer não. Saber ter caráter no momento sim que tem que ter caráter. Temos que ser homens e mulheres de Deus. Não que as fraquezas, que as lutas, que os pecados estejam longe de nós. Pelo contrário, a palavra de Deus fala que aquele que está em pé cuide para que não caia. Nós temos também que vigiar. Temos que manter a nossa confiança somente em Deus, para que quando chegar essas lutas, essas dificuldades, essas adversidades, sabemos ter sabedoria de como contornar essa situação. E para concluir, eu queria destacar aqui uma última lição, versículos 6 e 7, que nos fala que aquela mulher encheu todas as vasilhas e aconteceu num certo momento que as vasilhas acabaram, mas que o azeite continuou. Mas por não ter as vasilhas, não tinha como ela mais, seus filhos, derramar o azeite dentro daquelas vasilhas. E ela pediu, olha, vai até lá Eliseu e fala para ele que já acabou, que as vasilhas se acabaram, não tem como mais eu derramar esse azeite. E Eliseu fala para ela, olha, vende o que tem para a sua dívida, e ela fez. Vendeu o que já tinha, e a Bíblia nos fala que ela pagou as dívidas, e ela foi viver o quê? Do que sobrou com os seus filhos. Meus irmãos, o azeite ele nunca vai faltar. Mas eu quero deixar claro aqui uma coisa. Pode acontecer, em certas circunstâncias da nossa vida, que as vasilhas não apareçam. Mas por mais que as vasilhas não apareçam, o que vai realmente importar é o azeite. Se tiver o azeite, Deus vai providenciar no momento certo as vasilhas para que esse azeite seja derramado dentro delas. Fazendo uma aplicação no nosso mundo espiritual, esse azeite, ele é a pessoa do próprio Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Você é um canal de bênção na tua casa, no teu trabalho. Aonde você chegar, você é um canal de bênção. E as pessoas que estão ao teu redor, elas são as vazias. E Deus pode te usar poderosamente para você ser um derramar do poder de Deus sobre a vida dessas pessoas. No momento que elas precisarem. Que Deus possa poderosamente abençoar nossas vidas. Nessa breve reflexão que eu trouxe aqui para as nossas vidas. Foi breve, mas eu creio